bom, sétimo ano? Bom dia. Pessoal, então vamos dar início aí aos nossos estudos, trabalhando aí números racionais, tá? Número racional. Então nós já estudamos sétimo ano até o presente momento, números naturais que vocês aprenderam lá no sexto ano. Esse ano estudamos os números inteiros, tá? Lembrando que os números naturais e os inteiros, nós vimos todas as suas aplicações. E agora vamos trabalhar aí a questão dos números naturais, dos números racionais, tá bom? Que é uma extensão dos naturais e dos inteiros. Pessoal, vamos lá então. O que é o número racional? O conjunto dos números racionais é representado pelo que, tal? Pela letra Q. É formado por todos os números que podem ser representados pelo quociente de dois números inteiros. Então, o que é quociente? É a divisão. O número racional é representado pela letra Q, que está aqui, ó. Como que vai ser escrito em matemática isso, pessoal? Q é igual, abre parênteses, a um número A dividido pelo número B, tal que. Essa barrinha significa tal que. Esse número A pertence aos inteiros e o B também pertence aos inteiros, com B diferente de zero. O que quer dizer tudo isso aqui, pessoal? O número racional Q ele é representado por uma divisão de números inteiros, tá? Quando eu divido um número inteiro por um outro número inteiro, eu vou ter o quê? Um número racional. Então, o número racional é o número que pode ser escrito na forma A sobre B, sendo que esse B aqui tem que ser diferente de zero, que é o que está aqui, ó. Na divisão, não pode, o número que estiver embaixo não pode ser zero, tá? Então, isso que é o conceito de número racional. É o número que pode ser escrito na forma A sobre B e esse B tem que ser diferente de zero. Daqui a pouco, eu mostrando isso com números, vai ficar mais tranquilo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui, ó. Todo número natural, ó, todo natural também é um número racional. Claro. Todo número inteiro também é um número racional. Portanto, o número racional, ao mesmo tempo, ele tem que ser inteiro e ele tem que ser natural. Tá? Agora vamos ver aqui a soma de dois números. A soma de dois números racionais, quaisquer, também é um número racional. E isso aqui a gente vai ver depois. O que importa nessa primeira passagem, o que é o número racional? Número racional, sétimo ano, é o número que pode ser escrito na forma de fração. Todas as vezes que eu tiver uma fração, eu vou ter aí representado um número racional, tá ok? Esse é o conceito que não pode vocês esquecerem. Agora eu vou colocar um outro slide aqui, ó. Ó, números decimais exatos, tá? Mas isso daqui, o que que é? Isso daqui é um número, na verdade, racional. O que significa isso, pessoal? Um número racional... Deixa eu ver. Um número racional, espera aí que eu já passo para vocês. Muito bem, pessoal, sétimo ano. Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Aqui o que acontece é o seguinte, eu coloquei aqui, ó. Representação de uma fração em um número racional. Então, nós aprendemos lá que número racional é o que? É um número que pode ser escrito na forma de fração. Ó. Se você observar esse número, 6 quintos, ó, 6 sobre 5, é uma fração. É o número racional. Olha esse número aqui, ó. 157 sobre 100 é um número racional. Olha esse número aqui, ó. 5 sobre 10.000 é um número racional. 4 sobre 25. Todas essas frações que estão aqui em preto, que vocês estão observando na cor em preta, todas são um número que? Racional. Tá ok? Eu vou representar então o número racional por uma fração, pessoal. Quando eu divido essa fração, ó, 6 dividido por 5, vai me dar esse número aqui. Ó. Esse número aqui é um número racional. Então, eu estou dividindo uma fração e essa divisão vai me dar como resposta o número racional. Ah, legal! É por isso que se diz que número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. E quando eu faço a divisão da fração, eu vou encontrar esse número, tá vendo? 1,2, ó. 1,57, 0,0005, tá? Então, isso que é um número racional, tá ok? É quando eu pego esse número e escrevo na forma de fração. Quando eu efetuo essas divisões, ó, eu vou obter esse número aqui, ó, tá? Observe que esses números, pessoal, não são números inteiros, ó. Esses números aqui,
eles são números com vírgula, tá vendo? 1,2, 1,57, ó, esse número aqui, ó, tá? Então, tudo isso daí nós estamos trabalhando na representação dessas frações, tá? Todas são números racionais. Agora, pessoal, uma coisa que eu coloquei aqui que eu achei bem importante para vocês é o seguinte, ó. Conjunto dos números racionais. O número racional é representado pela letra Q, tá? Então, aqui eu vou aproximar bem a câmera, ó, nós temos uma reta numérica. Nós temos os números aqui nessa reta inteiros, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e esse número da frente aqui que é o 2,5, ó. Então, os números 1 e 2 e menos 1 e menos 2 são números. Nós já aprendemos que o primeiro conjunto que nós estudamos foram os naturais. Então, do 0 para cá são os números naturais. Do 0 para cá começou o quê? Nós começamos a estudar esses números com sinal negativo, que nós vimos que esses dois números são o quê? Números inteiros, tá? O número inteiro também pode ser um número natural, pessoal. Agora, onde é que vai entrar esses números racionais? Os números racionais vão ser esses números que vai estar no meio desses números aqui, ó. Entre meios, ó. Por exemplo, a letra D tem o número menos 1. A letra E, ó a setinha na letra E. O número da letra E é menos 7 sobre 10. É uma fração. Portanto, se é uma fração, é um número racional, tá? 7 sobre 10 pode ser representado por 0,7. E isso é um número racional, tá ok? Ó, antes de chegar no zero, tem uma setinha aqui, ó. Esse número é 0,1, tá? 0,1. 0,1 é um número racional. Aí nós temos o 1, número 2. Depois do número 2, lá na frente, ó, o número 2,5. O que é esse número 2,5? É o número racional, que eu posso representar dessa forma, tá? Com o número com fração, com vírgula, ou posso representá-lo na forma de fração, que é o que está aqui, ó. Então, pessoal, qual é o importante aqui? Os números racionais, eles incluem os conjuntos. Dentro dos números racionais, nós vamos incluir os conjuntos dos números inteiros, que está aqui na reta, tá? Nós vamos incluir as frações dentro desse conjunto aqui, ó, dos números racionais. Nós vamos incluir os números inteiros, vamos incluir as frações, vamos incluir os números decimais exatos e vamos incluir uma coisa que vocês vão aprender, que é as dízimas periódicas, tá ok? Então, tudo isso aí vai ser número racional, tá? Nós já aprendemos números inteiros, vamos incluir os números naturais, porque o número natural também é inteiro. Vamos incluir as frações, vamos incluir os números decimais, tá? Vamos ver daqui a pouco o que é esse decimal exato e vamos incluir as dízimas periódicas, tá bom? Vamos incluir tudo isso dentro do conjunto dos números racionais. Pessoal, aqui eu coloquei uma coisa, ó. Vamos transformar, ó, transformando decimais exatos em frações. O número decimal exato é sempre igual a uma fração, cujo denominador é uma potência de base 10. Então, observe, ó. Ó, pessoal, 0,35. Isso aqui é um número decimal, certo? Por que ela é um número decimal? 0,35. Vamos escrever isso aqui como fração, tá? Então, vamos pegar essa vírgula que está aqui, vamos deslocar até o número 5. Então, quantas casas nós vamos pular? Ó? 1 até o 3, até o 5, 2. Então, eu vou escrever somente o número 35, o traço de fração. Embaixo, eu coloquei o número 10 e o expoente aqui, ó. Que número é, pessoal? 2. Por que é 2? Que significa a quantidade de casas que nós vamos pular do 0 até chegar no número 5, tá? Então, eu posso escrever um número decimal em uma fração decimal. Interessante, tá? Então, 35 sobre 10 elevado a 2, que é 10 ao quadrado. Fica 35 sobre 10 elevado a 2 é 10 vezes 10.